vocês no podcast de hoje. Nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, o diretor do Instituto Samaritano, Adriano Dias. Boa noite, Adriano. Boa noite, Sabrina. Tudo alegria bem? estar aqui com vocês, né? Essa é uma satisfação para a gente conversar um pouquinho sobre a educação dos nossos filhos. Isso mesmo. E o Adriano tem uma vasta experiência aí na área educacional. Você quer falar um pouquinho, Adriano, da sua experiência? Eu estou na área educacional um pouco mais de 25 anos, né? Então, durante todo esse tempo, a gente pôde aprender muito, né? Com as crianças, com os adolescentes, com as famílias que a gente atende. E isso foi muito bom, porque a gente aprendendo, a gente também pode contribuir com o outro, né? Sim. Nessa missão tão importante que é educar e contribuir para que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens tenham um desenvolvimento saudável e feliz. Esse é o nosso papel. É isso mesmo. E eu estou tão feliz de ter o Adriano aqui, porque nós trabalhamos juntos no Instituto Samaritano. Para mim, assim, é uma escola que está gravada no meu coração. Amo muito todos lá. Toda a equipe é maravilhosa. E hoje o Adriano trouxe um presente aqui para nós. E o nosso podcast vai ser todo voltado para esse livro. As crianças aprendem o que vivenciam. É isso mesmo. Esse livro, na verdade, Sabrina, ele foi escrito tendo por base um poema anterior à década de 70, tá? E se você me permite, eu gostaria de ler algumas frases apenas, para que a gente possa ter assim uma compreensão melhor da importância desse trabalho que foi feito pela autora Dorothy Lau, né? E a contribuição desse livro para com os pais e todos aqueles que estão envolvidos na área da educação. Olha que interessante, eu vou ler apenas algumas frases para a gente, então, dar início aqui nosso bate-papo, a nossa conversa sobre esse tema, né? E o poema, ele diz o seguinte: se as crianças vivem ouvindo críticas, elas aprendem a condenar. Se convivem com a hostilidade, elas aprendem a brigar. Se as crianças vivem com medo, elas aprendem a ser medrosas. Se as crianças convivem com a pena, aprendem a ter pena de si mesmas. E olha que interessante, se elas vivem sendo ridicularizadas, aprendem a ser tímidas. Então, na verdade, cada frase desse poema foi transformado num capítulo desse livro. Achei muito interessante. Onde nós, pais, aprendemos a ser mais tolerantes, como ser menos críticos, como ser mais amigáveis, né, mais parceiros dos filhos e dessa forma contribuir com a formação deles. Sim. E ouvindo você falar o poema, me veio muito assim, muito forte, que nós temos que conviver para poder conhecer, não é, Adriano? Exatamente. E uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho que é muito importante para nós, pais, educadores, né, todos aqueles que estão envolvidos nessa área, é que as crianças, Sabrina, elas aprendem o tempo todo. Sim. Né? As crianças, elas são extremamente observadoras. Exatamente. Né? E a gente precisa se dar conta do seguinte, que elas aprendem muito mais observando. E observando o que nós fazemos. Sim. Mais do que o que nós dizemos. Né? Ou o que nós programamos. Exato. Quando você falava, eu lembrava das minhas práticas na sala de aula com as crianças, né? Às vezes a gente fica tão preocupada com rotina, em seguir rotina e aquelas metas, que às vezes nós esquecemos de que a criança aprende ao tempo todo. Exatamente. Desde o bom dia até o tchau, vai com Deus e até amanhã. Exatamente. E aí vem essa preocupação importante que nós precisamos ter de ser um referencial positivo para as crianças, tá? Isso é muito importante. Eu acho que o pai, a mãe que tem essa preocupação, ela consegue lidar melhor com as situações, inclusive situações estressantes, porque são situações que também servem de aprendizado para nós e para as crianças. Sim. Né? Então nós precisamos, Sabrina, pensar o seguinte: o pai, a mãe são
o exemplo mais importante a referência, a referência, né? É o primeiro e o mais importante exemplo a se seguir, né? Então, às vezes a gente tem aquela preocupação de ensinar aos filhos princípios, valores. Sim. Isso é muito importante. Muito. A gente precisa ensinar mesmo, né? A gente precisa sentar com as crianças, conversar sobre princípios, valores, questão da honestidade, integridade, justiça, respeito. Mas tem uma coisa, as crianças elas absorverão muito mais por meio do comportamento que é transmitido, exatamente, por meio das atitudes que os pais eles terão na vida diária, no dia a dia. Então não é só dizendo, não é só falando, mas é ensinar pelo exemplo. Na o prática. Seu comportamento, as atitudes que você tem são muito importantes, porque é isso que vai impactar mesmo a criança. É aquele ditado, né? As nossas ações, elas falam mais alto do que as nossas palavras. Isso na educação, desde a primeira infância, inclusive, desde os anos iniciais, é extremamente importante para a vida da criança, né? E me faz lembrar também, a gente sempre ouve, né? Nós somos o espelho, nós somos o espelho, e realmente, nós somos o espelho dessa criança. Os pais, em primeira instância, isso, que é importante também, né, Adriana, a gente frisar isso, e os educadores, os professores, a equipe pedagógica, a equipe escolar também tem uma contribuição muito grande nesse sistema. Né? Exatamente, Sabrina. E a gente tem que ter a preocupação em criar um ambiente que seja favorável a esse desenvolvimento, tanto na escola como em casa, e eu gostaria assim, de focar mais o ambiente da casa, porque é ali que a criança, nos seus primeiros anos, né, ela vai dar os seus primeiros passos, vamos assim dizer, nesse desenvolvimento, né, na sua formação. É a base. Então, se nós temos que ter uma preocupação muito grande de não ter dentro da nossa casa e criar dentro da nossa casa um ambiente negativo, adotando ali um comportamento crítico, né? A gente precisa ter muito esse cuidado, porque muitas vezes a gente reclama de tudo. A gente reclama das crianças, reclama dos filhos, né? Reclama do esposo, da esposa, reclama de tudo. Do tempo. Exatamente. Quando a gente faz isso, o que nós estamos ensinando às crianças, né? Estamos ensinando a elas a criticar o tempo todo, não ser grata, condenar os outros, né? Porque a gente vai reclamando, elas vão crescendo nesse ambiente, vão assimilando essas coisas e elas vão crescendo enxergando só o lado ruim das coisas, o lado errado do mundo, né? Achando que tudo tem defeito, que tudo é difícil, que as pessoas elas são extremamente complicadas. Isso não é bom. Nós não queremos que os nossos filhos cresçam só enxergando o lado ruim, o lado errado do mundo. Então nós precisamos ter muito cuidado com esse comportamento crítico dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui, que eu gostaria... Vamos pegar aqui uma história, né, que essa autora ela traz. Imagina que o seu filho... ele está brincando, né, lá na sala e num determinado momento ele se esbarra em um móvel. Você tem ali sobre aquele móvel uma jarra bonita com flores, água e cai. E né? quebra. E quebra, e espatifa, caco para todos os lados, flores, né? E aí você chega e você fala assim, mas menino... será que você não toma cuidado nunca? Como que você consegue ser tão estabanado? Como que você consegue ser tão atrapalhado? Né? Olha a sujeira que você fez. Né? Será que você não toma cuidado, não enxerga as coisas? Então, Sabrina, tem muitos pais que falam isso. Sim. Né? Quando a criança ela
falha em alguma coisa, quando ela comete uma travessura, que apronta uma arte, tem muitos pais que é comum que eles trazem isso. Exatamente. E aí são palavras muito pesadas que vão ter um impacto muito forte na vida dessa criança. Por quê? Porque quando você diz que aquela criança ela é atrapalhada, que ela não consegue nunca fazer as coisas certas, né? Que ela é desajeitada, ela realmente vai começar a achar que ela é incompetente, que ela é desajeitada, que aquilo não tem jeito, aquilo fica gravado, né? E isso vai ser muito ruim no desenvolvimento dela, porque imagina o nosso filho crescendo, acreditando que ele é atrapalhado, que ele é desajustado, que ele é desajeitado. Isso não é bom para a autoimagem dele. Ele vai ter uma noção errada de si mesmo, né? Ele vai construir ali uma imagem muito negativa de si mesmo. Agora, vamos imaginar essa mesma situação, né? Essa mãe vindo e ela, ao invés de brigar, ela pergunta para o filho o que aconteceu, né? E ele vai ter a oportunidade de explicar o que aconteceu. Tá? E você vai poder dialogar e conversar com ele. Dessa forma, você evita que essa criança desenvolva aquele sentimento de fracasso. Olha como que isso é importante, aquele sentimento de inadequação. Tá? Se a criança ela cresce num ambiente onde ela é sempre lembrada, cada falha que ela tem, que ela é uma desajustada, ela vai crescer com esse sentimento de fracasso, né? De inadequação. E isso vai afetar a sua vida futura, o seu relacionamento com os outros e com os filhos que ela terá. Então a gente precisa pensar seriamente nisso. Aquilo que nós fazemos hoje, a maneira como nós lidamos com os nossos filhos, vai afetar a sua vida futura, com certeza. E o diálogo também é muito importante, não é, Adriano? Nesse segundo caso, a mãe deu a oportunidade da criança falar, porque muitas vezes também não acontece essa oportunidade da criança se expressar, falar, fica só de um lado, né? Às vezes a gente nem dá esse direito à criança, né? A gente não dá à criança o direito de explicar o que aconteceu. E é estranho, é ruim, muitas vezes a gente não presta atenção nisso, que a criança ela fica amedrontada com a possibilidade da mãe chegar, do pai chegar, ela fica assustada, amedrontada, porque ela tem consciência de que ela cometeu um erro, houve uma falha. Né? Eu queria até trazer aqui uma história, Sabrina, que mostra exatamente isso. Olha que interessante. Billy, de 6 anos, estava pegando suco de laranja na geladeira quando a caixa escorregou de sua mão e caiu no chão da cozinha. Para sua irmãzinha de 1 ano e meio, sentada na cadeirinha alta de refeições, aquilo foi uma maravilha, o barulho, né, o efeito visual, né? Mas Billy enxergou a situação com um olhar mais maduro e percebeu a sujeira que fizera e a encrenca em que se metera. Então, lógico que ele já começou a imaginar sua mãe chegando naquele ambiente super brava. Mas olha o que aconteceu. Quando a mãe dele entrou na cozinha, né, e se deparou com o menino ali no meio da poça de suco, tentando usar um pano de prato para poder absorver o suco que estava no chão, ele disse o seguinte: desculpe, mamãe, estou limpando tudo. Ela respirou fundo antes de falar o que quer que fosse e viu Billy fazendo o seu melhor. Olha que coisa interessante. E a mãe disse o seguinte: deixe eu ajudar você. Foi um bom começo, mas agora é melhor a gente completar o serviço com um pano de chão e um balde. O que essa mãe fez? Essa mãe, ela elogiou o esforço do seu filho, dessa criança, porque ela percebeu que ele estava fazendo o seu melhor. Né? É claro que ele cometeu um erro. Né? Ela sabia que ele havia cometido um erro, ele também tinha consciência do erro que ele havia cometido, mas ele estava ali
tentando fazer o seu melhor para corrigir o erro. E ele estava na direção certa. Então, quando a mãe ela chega e ela não se exaspera, e ela não discute com uma criança, ela não diminui o menino e a noção que ele tem de si mesmo, né? E ela elogia o esforço dele e o ajuda, o que ela mostra para ele? Que ele é mais importante do que aquela jarra de suco que caiu. Isso é muito, porque às vezes nós esquecemos disso. A gente fica bravo demais e ofende a criança, não toma cuidado com as palavras que vão impactar, né, de uma forma negativa, e esquece que o nosso filho é mais importante do que o copo que quebrou, que a jarra que caiu. Não é, Adriano? Não é verdade? É mais importante que tudo. E às vezes a gente não se preocupa. A gente se preocupa com o copo que quebrou. Mas você sabe, né? Adriano? E não com o sentimento do filho. Sim, que você falando, eu penso também que é muito além do copo. Uhum. Eu vejo que hoje o pessoal, assim, eu me incluo nisso também. Uhum. É muito corrido, é uma vida muito agitada e muitas vezes... estressante. Exatamente. Né? Muitas vezes, como às vezes nós não... nos expressamos da forma como nós gostaríamos, né, no ambiente, nos ambientes, e que eles falam assim, ó, que a gente é realmente o que a gente é em casa. É verdade. E às vezes, né, a mãe, o pai chega em casa e acaba descontando, porque essa é a palavra, né? É verdade. Na criança. Então é muito além do copo, né? Às vezes é um dia todo de nervosismo, de estresse. E o copo é só a gota você falou de uma água. coisa extremamente importante, porque nós temos os nossos dias e muitas vezes nós estamos realmente cansados, estressados, estamos mais impacientes, mas é muito importante nós, adultos, né, desenvolvermos habilidade no sentido de controlar as nossas reações emocionais. E por quê? Porque quando nós não administramos os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas atitudes mesmos, nós trazemos muito prejuízo para a vida das crianças. Quando nós conseguimos controlar ali as nossas reações, as nossas atitudes, sabe o que acontece, Sabrina? Essa atitude nossa de equilíbrio emocional vai servir de modelo para os nossos filhos. E essa atitude vai ser lembrada pelo resto da vida deles, tá? E isso exercerá uma influência muito grande na forma como eles também vão lidar com os filhos deles. É um processo. É de pai para filho. Isso, exatamente. É de pai para filho. Muitas que não termina vezes, ali, né, Adriano? A maneira como ele vai lidar com os filhos deles, com a esposa, com o esposo e com os outros, depende daquilo que ele recebeu na infância. A maneira como ele foi tratado. Existe uma probabilidade muito grande dele ser mais respeitoso, como existe também uma probabilidade muito grande dele se tornar uma pessoa mais rancorosa, uma pessoa rude, dependendo do ambiente que ele cresceu e daquilo que ele vivenciou. Exatamente. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Uma outra experiência que eu tive, que eu lembrei agora, que eu achei muito, muito sábio de um pai, quando uma criança de 7 anos estava brincando na sala de jantar, estava brincando de bola na sala de jantar. E num determinado momento, o que aconteceu? A bola bateu no lustre, né? O lustre desprendeu, caiu no chão e espatifou. E aí o pai, que estava na outra sala, né? No outro cômodo, ele ouviu, ele chegou, né? Quando ele viu o menino assustado, né? Com o lustre ali no chão, o pai olhou com seriedade para a criança e falou assim: olha, você conhece muito bem as regras e você sabe que não é permitido jogar bola dentro de casa. A criança, ela tentou se justificar dizendo: pai, mas eu estava tomando todos os cuidados. E olha que sábio, que interessante que o pai falou. O pai disse assim: mas a regra não é sobre cuidado, a regra é sobre lugar apropriado. E ali não era o lugar apropriado. Ali não é o lugar apropriado.
E aí o pai ajudou a criança, né? Trouxe lá a pá, a vassoura, eles limparam e depois da bagunça, a criança achou que já tinha terminado, já tinha resolvido. O que o pai fez? O pai chegou e falou assim, olha, agora nós vamos discutir o custo do lustre. Porque tem uma consequência. E você precisa pensar quanto tempo você vai economizar da mesada para pagar o conserto. A criança regalou os olhos, ficou surpresa, né? E nisso o pai já emendou. Falou assim, olha, quando eu tinha a sua idade, eu também fazia travessuras. E um dia, o seu avô me fez pagar uma janela que eu quebrei, né? Quando o pai falou isso, a criança ficou muito interessada na história, né? Ficou curiosa, é mesmo, pai? Né? O que aconteceu? Me conte. E o pai começou a desenvolver um diálogo ali, e no final o pai disse o seguinte, eu aprendi uma grande lição, tá? Porque depois que o seu avô me fez pagar pela janela que eu quebrei, eu nunca mais saí por aí quebrando mais nada dentro de casa. Então, Sabrina, o que esse pai fez? Ao invés de chegar, brigar com a criança, diminuir a criança, que é o que muitas vezes nós fazemos, sim, e fazer com que a criança tenha assim, uma noção errada de si mesmo, o que esse pai fez? Esse pai não diminuiu. Esse pai, ele não evitou que a criança sofresse as consequências do seu erro, porque isso é importante. Muito. Tá? É importante. Mas esse pai também, ele, ao dialogar com ela, né, ele criou uma possibilidade para que a criança pudesse refletir. E entender. E entender. Refletir e entender. Isso é aprendizado. É isso que gera mudança de comportamento, né? Aquela criança, ela pôde aprender com essa experiência, aprender com o erro, tá? Isso é muito importante, porque não é só, né, a criança errou, eu vou lá, brigo com ela, deixo ela chateada, aborrecida, né? O que acontece? Esse menino, ele ficou aborrecido com o incidente, mas não com ele mesmo. Tá? Isso é muito importante. Você criar uma situação e conduzir uma situação para que ele não se sinta um fracassado, sim, diminuído, e aprenda com a experiência, faça do erro uma oportunidade para que se aprenda lições importantes. E é interessante porque para a criança o aprendizado ele só acontece quando algo faz sentido. Quando algo faz sentido. E assim, exatamente. E ouvindo essa história, o que eu penso? A criança precisa, os pais precisam primeiro ter um alinhamento. Eu acredito assim, os dois precisam falar a mesma língua. Exato, exatamente. E eu achei super interessante esse pai também expor a regra para a criança, porque ele não sabia. Exato. Que não podia, porque às vezes também, Adriana... Você relembrar exatamente, isso, né? Você retomar isso, relembrar... né? E quais são os combinados que nós temos. Exatamente. Eu postei algum tempo atrás sobre rotina, a importância da rotina. Semana passada nós recebemos uma nutricionista também, e ela reafirmou também que até na parte nutricional da importância da rotina. E eu afirmo agora também a importância da rotina e do passar os combinados com a criança. O que seriam esses combinados? Você vai no mercado, você vai expor para ela como que vai ser, né? O que ela vai poder fazer e o que ela não vai poder fazer. Quer dizer, ela vai chegar naquele ambiente já preparada para o que possa vir e... Exatamente. E você também vai ter, assim, condições depois de cobrá-la. Olha, eu te falei que não pode. E com isso você evita muitas situações que poderiam trazer desconforto. Sim. Né? Porque quando você combina, você conversa com a criança antes, você tem como depois retomar isso e evitar muitas situações desconfortantes. Né? Então, mesmo. Realmente é essa preocupação e esse é o caminho que a gente precisa fazer. Um ponto importante que eu acho muito interessante desse livro, que eu gostaria até de ressaltar aqui, Sabrina, é que nós, pais, nós temos que ter assim, uma preocupação muito grande de não transformar a nossa casa, que é o ambiente de existência dos nossos filhos, sim, onde eles vão aprender princípios, valores, não transformar esse ambiente num ambiente hostil. O que seria esse ambiente hostil? Adriano?
Isso aí é fundamental. Eu acho que esse é um ponto, assim, é uma preocupação muito grande que nós precisamos ter. O que seria um ambiente hostil? Existem muitos ambientes onde as pessoas elas são muito rudes, né? São muito duras, são muito ásperas, onde elas se agridem por meio de palavras, né? As crianças, às vezes, elas crescem num ambiente onde vem o pai sendo muito hostil com a mãe sendo muito hostil com o esposo, fazendo uso de palavras que agridem, né? E aí, quando isso acontece, o que a criança aprende? Ela aprende que ela precisa brigar para conseguir as coisas. Elas começam a enxergar o mundo como um campo de batalha, né? Que a vida é uma guerra, né? E a probabilidade delas crescerem sendo pessoas também rudes, agressivas, que precisa brigar para conseguir as coisas, machucar é muito outro. grande, machucar o outro, né? Ela vai enxergar assim a vida como um campo de batalha mesmo. Isso é muito ruim. Nós não queremos que os nossos filhos, eu pelo menos imagino, nós não desejamos que os nossos filhos cresçam, né? Achando que para serem tratadas com justiça elas têm que brigar, elas têm que ofender, têm que agredir o outro fisicamente ou por meio de palavras. Sim. Então nós temos que tomar cuidado para que o ambiente da nossa casa não seja um ambiente assim. Por quê? Porque os nossos filhos se tornarão pessoas vulneráveis, né? Pessoas com grande chance de reproduzir esse comportamento, né? Tratar os outros dessa forma. E não é isso que nós queremos. Certeza que irá né? acontecer. Uhum. E como o meio faz total diferença na criança, né? Nessa estrutura, porque eu vejo assim com o Léo que nós estamos formando uma base mesmo, uma estrutura, nós estamos tentando, né? Mas dando o nosso melhor também, Claro. para dar a ele uma estrutura forte, uma base sólida, e para que ele tenha certeza que tudo que ele precise, ele vai ter alguém por ele ali. E aí você, como todos nós, né, pais, nós temos que ter aquela preocupação para que isso aconteça. Nós temos que ter a preocupação de saber lidar com os nossos conflitos, né? Com as nossas diferenças, porque tem, Sabrina. Tem. Nenhuma família ela é perfeita, Não. certinha, nenhum Não. casamento, nenhum casal é 100% o tempo todo Não. perfeito. Então nós temos as nossas diferenças, Sim. conflitos vão acontecer, crises familiares vão ocorrer, mas a questão é saber como lidar com essas crises, como lidar com esses conflitos. Por quê? A maneira como nós lidamos, inclusive com as nossas diferenças, vai impactar os nossos filhos, né? Eles precisam entender que nós também vivemos numa família normal, onde pode acontecer do pai se desentender com a mãe, de se entender com ele, mas a maneira como nós lidamos com isso vai impactar a vida deles e vai ensiná-los a lidar com isso também no futuro, com a família deles e com outras pessoas. Então, a gente tem que ter essa preocupação. E não podemos, né, lembrando aí aproveitando o que você falou, nós não podemos ter a preocupação de querer ser exemplo perfeito, porque não vamos conseguir, tá? Nós não vamos ser exemplo perfeito, não vamos conseguir, porque é aquilo que nós falamos anteriormente. Às vezes nós perdemos a paciência, nós erramos, né? Claro que nós precisamos, sempre que possível, né, desenvolver essa habilidade de ter controle, né, sobre as nossas reações. Sim. Por quê, Sabrina? Porque a impaciência, nós perdemos, né, muitas vezes a paciência, mas a impaciência, se nós não buscarmos isso, a impaciência ela evolui rapidamente para a hostilidade. Ela evolui. Às vezes, quando você perde a paciência demais, daqui a pouco você está ignorando a pessoa, você está sendo hostil, você está maltratando, né? E essa hostilidade, ela evolui muito facilmente para a briga mesmo. Sim. A briga declarada, tá? Como que a gente evita isso? E aí é uma questão de uma coisa que eu digo assim, a humildade que a gente precisa desenvolver.
A gente evita muita confusão quando a gente reconhece os nossos erros. Sim. Porque nós pais, marido, esposa, nós também erramos. E nós precisamos admitir e reconhecer que nós erramos e ter a humildade de pedir perdão. Sim. De pedir desculpas. Exatamente. Tá? Quando a gente pede desculpa, mesmo para o filho, a gente pede desculpa, nós estamos ensinando a eles uma lição preciosa. Porque nós mostramos aos nossos filhos que nós também estamos aprendendo a ser pessoas melhores. E a ser gente. A porque ser gente erra e pode consertar. E é legal também frisar isso, Adriano, porque a gente erra e todo mundo tem a possibilidade de consertar o erro e aprender, extrair o melhor daquilo. Exatamente. E aí que tá. Quando a gente erra e aprende, porque a gente aprende com os nossos erros, só quando a gente tem essa humildade de reconhecer e admitir que nós erramos. Não, nem todos admitem que errou. Tem pessoas que são muito assim, não, eu estou certo, eu não vou mudar de posição, né? A minha visão é essa, eu fiz... E é muito ruim quando isso acontece, quando você é durão, você não admite o erro e não pede perdão. E tá? Se uma pessoa com ruim. esse perfil, se ela for analisar, com certeza ela viveu num meio assim. Viveu num meio assim e vai reproduzindo, Sim. né? A chance disso... não vamos dizer que não há possibilidade de mudança, tá? Existem pessoas que não querem reproduzir aquilo que viveram, tá? Eu, por exemplo, eu vivi num lar muito desajustado, sem uma estrutura, com um pai alcoólatra, que tratava muito mal a esposa, que tratava muito mal os filhos. E quando eu era pequeno, eu dizia o seguinte para mim: eu não quero reproduzir isso. Quando eu me casar e eu tiver filhos, eu quero viver uma outra situação, uma outra vida. Então tem pessoas, não quer dizer que a pessoa necessariamente vai ser assim, tá? Mas você também precisa ser ajudado para que isso não aconteça. E eu recebi muito ajuda, né? Para não reproduzir esse tipo de comportamento. E eu acho que é isso que é importante, né? Mas o papel principal, a primeira referência, é o pai e a mãe. Eles têm um peso muito grande. Muito grande. É a base. E quando existe isso, do pai ter essa humildade de pedir desculpa, ele mostra para os filhos que eles também estão aprendendo a lidar com os seus sentimentos. E isso é reconfortante para o filho. É reconfortante para ele, dele perceber que o seu pai e a sua mãe também são seres humanos. E que falham. Que admitem, que são humildes, que pedem desculpa, que reconhecem, porque eles precisarão também reconhecer os seus erros, as suas falhas e acreditar na força do perdão, né? Eu não quero que os meus filhos cresçam não acreditando no perdão, tá? Perdoar, né? E também para ser perdoado, né? Então isso é extremamente importante para a vida deles, porque nem sempre as pessoas serão 100% como eles, serão sempre certos, não vão falhar. E haverá um momento que ele precisará liberar o perdão. E ele conseguirá fazer isso com mais naturalidade, com mais tranquilidade, se ele cresceu em um ambiente onde o perdão era realmente exercido e as pessoas faziam valer a pena, né? E é interessante, Adriano, quando a mãe e o pai eles vão receber o bebê, eles sentarem mesmo para conversar, para ver aquilo que poderá ser organizado, ajustado, para quando esse bebê chegar, ele ser recebido num lar mais tranquilo, mais harmonioso, né? Nós aqui em casa, nós mudamos muitas coisas. Né, com o passar do tempo, e nós já estamos mudando algumas coisas, porque cada fase é uma necessidade. É uma necessidade, exatamente. É muito interessante. E não desistir, porque não é fácil. Né? Às vezes você tem que contar até 10, porque você quer falar alto com o outro, quer ficar bravo. É normal, porque nós somos seres humanos. É verdade. Aí volta naquela questão que nós estávamos conversando lá, né, no começo.
a inteligência emocional. Exatamente. Se eu estou nervosa, às vezes é melhor não falar, Isso. né? Vamos falar depois que, né? Depois, a Per, lá do Samaritano, ela fala muito isso. Que às vezes é melhor você dormir e voltar para conversar do que falar na hora. Exatamente, porque às vezes no calor das emoções, você corre o risco de dizer coisas das quais você se arrependerá depois. Exatamente. Né? E tudo vem muito intenso. Tudo vem muito intenso. Se você tem essa paciência, e isso é um exercício, porque não é da noite para o dia, não, é uma Adriano, coisa que você precisa exercitar, é um processo, e você vai desenvolvendo essa habilidade. Não é que você vai hoje e fala assim, nossa, hoje eu tenho que ser paciente, eu não vou, e amanhã é um exercício, Sim. tá? Mas você consegue, Sim. exercitando, tá? Quando você faz isso, você evita muita confusão, você evita muito desconforto e prejuízos e desgaste para a relação, né? Qualquer relação. Para a relação, não só ali do casal, mas para a vida familiar. Exatamente. Para a vida familiar, né? E é isso, Sabrina. Eu trago aqui uma questão que eu considero muito importante, né? Quando a gente fala, você tem um filho pequeno, né? Que não tem 1 ano ainda. Não, tem 8 meses. Então, e aí isso é importante. Meus filhos já têm, eu tô com um filho de 18, quase 18 anos, né? Vai falar 18 anos e uma filha com 20 anos, né? E na medida do possível eu tentava, né? Procurava, tinha essa preocupação de colocar isso em prática, de ter um ambiente em casa que contribua para que a criança aprenda também a gostar de si mesma. Não no sentido egoísta. Não é no sentido egoísta, não. Dela, mas saber do seu valor. Saber do seu valor. Você ter um ambiente que contribua para uma autoestima positiva, sim, onde ela se sinta realmente valorizada. E pertencente, né? E pertencente. Por que eu digo isso, Sabrina? E assim, uma coisa que é importante. Existem coisas que os nossos filhos falam que são coisas pequenas, sabe? São coisas pequenas, mas são coisas assim que têm importância para eles e que a gente precisa aprender a valorizar. Sim. Tá? Porque isso ajuda na autoestima, ajuda eles a aprenderem a gostar de si mesmos. Que coisa, por exemplo? Às vezes ele obedece ali direitinho o combinado, a regra, tá? Tem atitudes corretas e a gente esquece de aplaudir essas atitudes. Exatamente, de elogiar, né, de elogiar, de aplaudir. De mostrar, né? Que você está vendo. E são essas pequenas coisas que você vê, que você observa, e você muitas vezes aproveita para elogiar, é que vai determinar e muito autoestima, o tipo de pessoa que ele será. Sim. Exatamente, uma pessoa segura. Segura, né? Se são coisas boas, se são coisas positivas, nós precisamos aprender a aplaudir. Exatamente, Deus. A elogiar, tá? E muitas vezes... reforçar. Outro dia, eu achei interessante que um pai, ele disse assim pro menino, ele falou assim, Guilherme, parabéns, porque você foi muito prestativo e atencioso com a sua avó naquele momento que ela precisou. E o menino nem imaginava que o pai dele tinha observado isso. E quando o pai falou, né, e o pai trouxe essas palavras assim de apreço, de reconhecimento, eu achei muito engraçado isso, porque ele saiu com uma risadinha de satisfação com ele. Né? Eu estou sendo visto. Ele saiu satisfeito. E o semblante dele mostrava, porque o pai dele demonstrou carinho, apreço, e reconheceu o gesto atencioso que ele teve com a avó. Então aquilo fez muito bem, ele ficou feliz. Eu digo isso porque quanto mais nós notamos e valorizamos o que é correto em nosso filho, mais ele se sentirá estimulado a fazer o que é certo. Sim. A fazer o melhor, né? Mas muitas vezes a gente deixa passar. Nós somos prontos, né, a criticar, a reclamar, a ficar bravo
brigar quando ele faz a coisa errada. Sim. Mas muitas vezes nós não nos damos conta da importância que é elogiar quando ele faz a coisa certa. Né? Por que só brigamos quando ele erra e não elogiamos e não aplaudimos o que é correto? Né? Quando ele age de uma maneira honesta, né? Respeitosa, quando ele é atencioso, enfim, quando ele faz aquilo que é certo. Né? Então é uma preocupação que nós precisamos ter, porque isso ajuda ele a aprender a gostar de si mesmo. Exatamente. A ter uma noção correta de si mesmo. Isso melhora a sua autoestima. Né? E você sabe, Adriano, que eu venho observando aqui em casa mesmo, como que o menino, ele se espelha no pai, né? E a menina na mãe. Não sei como que é, mas a menina, eu tenho 3 irmãs, então assim, a gente observava muito a minha mãe, né? Sim. Eu vejo o Léo, às vezes, ele faz alguma coisa e às vezes eu chamo o Jales pra ver, você precisa ver o rosto dele pra fazer novamente aquilo pro pai ver. Pro pai ver. Com aquele orgulho, ele quer fazer bonitinho pra ele ver, pra ele ficar feliz daquele tamanhozinho. Então, assim, só reforça isso que você está falando, assim. Exatamente. Pra eles, às vezes uma coisa tão pequenininha, mas hoje mesmo, aprendeu a lavar a boca, Léo, ele passa a mão na boca. Aí nós chamamos o Jales pra dar uma olhadinha. Você vê ele fazendo pro pai dele ver o rostinho, a satisfação. Então, assim, às vezes E a criança, o marco da criança é na sutileza, Adriano. É verdade. É naquilo que é pequeno. Que Exatamente. nós adultos, às vezes, nossa visão fica muito... Vai ficando muito turva, muito... É verdade. Muito embaçada pra essas coisas. A gente só vê o que é grande. Né? E aí, Sabrina, o que acontece? Você falou uma coisa, né, muito importante, porque os nossos filhos, eles crescem rapidamente. É muito rápido. Eles crescem rapidamente, assim, debaixo dos nossos olhos, né, do nosso nariz. A criança nasce, daqui a pouco ela já está andando, e quando você se dá conta, já é uma adolescente. Exatamente. E aí, quando você não observa e não valoriza essas pequenas coisas, você deixa de aproveitar etapas importantes da vida do seu filho. Experiências de cada etapa, que para ele era muito significativo, mas que de repente você não deu nem bola. Né? Algumas experiências, alguns gestos que ele teve que poderia contribuir muito, assim, bastante, você tendo um elogio, né? Você reconhecendo, poderia contribuir muito para a sua formação, e muitas vezes você deixa passar. Simplesmente deixa passar. Sim. E aí, quando você se dá conta, eles cresceram e você vê que poderia ter aproveitado, né? E aí o tempo não volta. Aquelas etapas de desenvolvimento, de crescimento, e o tempo não volta. Né? A mesma coisa, esses dias eu estava lendo de uma outra autora, a importância da gente enxergar os nossos filhos. Olha que coisa. Né? E até uma mãe está dizendo, não, mas eu faço tudo por ele. Como assim? Eu levo na escola, eu preparo a refeição, eu cuido da roupa dele, eu supervisiono as atividades dele. Como assim? Né? Mas não é isso. Não é isso. Prestar atenção no filho não é você supervisionar as atividades dele e fazer as coisas dele. Muitas vezes, no corre-corre, né, do dia a dia, nós não paramos para ter uma conversa de verdade com os nossos filhos. Nós não paramos para brincar com os nossos filhos, né? E aí nós justificamos que não fazemos tudo por eles, levamos na escola, damos comida, alimentamos, mas não é isso. Exatamente. Não é isso. Nós enxergamos os nossos filhos quando nós paramos para conversar de verdade, né? Para ter um tempo de qualidade. Para ter um tempo de qualidade. Aí nós prestamos atenção neles. Uma coisa simples, assim, parece uma bobeirinha. Uma historinha que eu lembrei de uma menina que ela estava com a mãe caminhando e recolhendo folhas no chão, né? E ela já estava com um monte de folhas na mão e ela falou para a mãe, eu quero ir lá do outro lado da rua porque lá na grama tem outras folhas que eu quero, né? E a mãe falou, não, menina, porque fica aqui, lá a grama tá molhada, você vai se sujar. E a menina falou assim, não, mãe, mas eu não tenho ainda aquela folha na minha coleção.
E a mãe, ela ficou pensativa na hora que a menina falou isso, né? Porque a mãe falou assim, mas eu nem sabia que ela estava fazendo uma coleção. Aliás, eu não tinha nem ideia de que ela tem conhecimento do que é uma coleção. E aí a mãe falou assim, nossa, é uma bobeira, mas quer dizer, parece uma bobeirinha, mas não é, porque a coleção de folhas para ela é muito importante. E a mãe não estava prestando atenção naquilo que é importante para a filha. Né? E muitas vezes nós não prestamos atenção nem no filho, nem no que ele está fazendo e nem naquilo que é importante para ele. Sim. Né? Isso é muito ruim, é muito ruim. E eu achei interessante que a mãe, ela se deu conta disso e ela começou a demonstrar interesse. E elas voltaram para casa conversando sobre os vários tipos de folha, os vários formatos. E a mãe, ela ficou muito satisfeita, feliz com o conhecimento que a filha tinha a respeito de folhas. E ela mal sabia que a menina tinha interesse por isso. Né? Então, a questão é exatamente essa, Sabrina. Prestar atenção nos filhos. Prestar atenção no que eles estão fazendo. E prestar atenção naquilo que é importante para eles. Sim. Né? É reconfortante para a criança quando ela nota, ela observa que aquilo que é importante para ela também desperta interesse do pai, desperta interesse da mãe, né? E tem a atenção deles. Sim. Quando nós paramos e damos atenção e nós conversamos com o filho sobre isso, ele se sente seguro, se sente feliz, né? Isso contribui muito para o seu desenvolvimento mais feliz, um desenvolvimento saudável. Sim. Né? Mas eu vejo, Adriano, que é importante também todo mundo ter um olhar para dentro, assim, né? Para si mesmo, né? Como que a pessoa está, se ela está bem, né? É um desafio aí para vocês que nos estão acompanhando, né? Ter esse olhar, estou bem, onde eu estou acertando, porque a gente acerta em muitas coisas também com os filhos, né? Claro. Onde eu estou falhando. Exatamente. Né? E toda falha, se você está falhando, faça o melhor daqui para frente e o que passou não tem como, né? Mas você pode fazer da falha, do erro, de determinada situação, um aprendizado. Uma oportunidade de aprender, porque é assim que a gente cresce. Sim. É assim que nós aprendemos muitas coisas, muitas lições, né? E é assim, Sabrina, que nós ensinamos valores. Exatamente. Né? Porque é aquilo que nós falamos anteriormente, né? A gente fica muito preocupado com as falhas, né? Muito. E tem medo de falhar com o filho. Vamos falhar. Você sabe, nós não podemos ter esse medo. Mas eu não sei você, Adriano. Eu não sei se é como a gente foi assim criado. Porque assim, nossa, minha mãe e meu pai, eles fizeram tudo pra mim dentro do que eles podiam, né? Eu também passei por tudo isso que você falou da sua infância, né? Mas assim, eu vejo que dentro daquela turbulência foi dado o que eles tinham de melhor pra mim, sabe? Sim, claro. Mas assim, era muito, até nas escolas antigamente, era muito tinha pouco assim. Diálogo, exatamente. A comunicação não era aberta. Era só o resultado, né? Você vai fazer uma prova. Eu também tive professores maravilhosos que me inspiraram muito. Mas assim, eu acho que o próprio sistema, né? É claro que tem os seus aspectos também que são positivos, né? A gente tem a educação que nós tínhamos no passado, a educação mais tradicional, também tem a sua importância. Claro. Né? Eu me lembro que a minha mãe, e o meu pai também, eles falavam muito com a gente pelo olhar. Né? Ai, minha mãe e meu pai também. Né? Que a gente tinha que mudar de atitude, mudar comportamento sem que eles dissessem alguma palavra, muito pelo olhar. Hoje o pai pode olhar, em muitos aspectos, né? Ele vai cair o olho de tanto olhar que não vai resolver. Mas, ao mesmo tempo, você tem um espaço que é bastante favorável para o diálogo e que deve ser aproveitado. O problema é que muitas vezes não é aproveitado. Tô indo cair
o olho. Ele vai cansar de olhar para o filho e não vai resolver nada. Ele vai continuar do mesmo jeito. Mas você sabe, Adriano, que a moçada hoje em dia é diferente. Sim, essa geração sim. que está vindo é diferente da nossa. Tô rindo você agora. Olha, mas é assim, e a gente, Sabrina, assim, muitas vezes, nós não nos damos conta de que nós estamos ensinando. Sim. Muitas vezes. Às vezes, é aquilo que eu falo, a criança, principalmente o Léo, né? O Léo é muito esperto, né? O Léo, as outras crianças são muito espertas. E às vezes eles vão observar o comportamento de vocês, como os meus filhos observaram o meu comportamento, e às vezes a gente está ensinando sem a intenção de ensinar. Sim. Né? Nós estamos ensinando sem nos darmos conta de que nós estamos ensinando. Sim. Né? E aí que a gente tem medo de errar, né? De falhar, porque, poxa, eu estou ensinando mesmo sem dar conta de que eu estou ensinando. Podemos falhar? É um aprendizado, né? A vida é um aprendizado. É claro que a gente aprende com a experiência do outro e a gente aprende também lendo, estudando, buscando informações. É um eterno aprendizado. O que precisa ter é diálogo, comunicação, sem dúvida, com uma criança, inclusive. Acho que, né? Adriana, isso me faltou muito. É o ponto de partida. Ponto de partida. E eu não tive um ambiente de casa que me possibilitasse isso, de sentar, vamos conversar sobre aquilo. A coisa era mais no cinto mesmo, né? Sim. E não é por aí, tá? Porque muitas vezes você acaba não fazendo aquilo que é errado por medo, e não porque você entendeu, porque houve uma reflexão, uma conscientização daquilo que é melhor, né? Daquilo que é certo, daquilo que não é, e das consequências que você pode sofrer. É no diálogo, né? Eu costumava, quando os meus filhos eram pequenos, né? A gente também trabalha, mas sempre que eu chegava do trabalho, no final de semana, por exemplo, eu costumava dar uma volta com eles na pracinha mesmo, onde a gente separava um dinheirinho para comprar um sacolé no mercadinho, para comprar um picolé. O sacolé e o picolé era apenas um pretexto, né? Para a gente sentar lá na praça e conversar. E a gente sentava lá, chupando um picolé, um sacolé, mas a gente tinha um tempo para conversar. Conversar coisas que eram do interesse deles, de como que foi na escola, né? Aquilo que eles pensavam. Então, eu acho que essa oportunidade eu não tive. E eu senti falta. E eu acredito que isso acrescentou muita coisa boa na vida deles. Trouxe muitas coisas boas para a vida deles. Porque hoje eu vejo que são pessoas que conseguem se expressar, que conseguem falar dos seus sentimentos, dos seus gostos, aquilo que pensa, dos seus sonhos, dos seus projetos. Né? Tem liberdade. Tem liberdade. Né, Adriano? Né? São pessoas seguras que sabem, né, que podem confiar na gente e se abrir, porque tem pessoas que estão interessadas ali a ouvir o que eles têm a dizer. Sim. Né? E para mim, na minha infância, o que pegou um pouco é a questão do relacionamento do casal. Porque aconteciam muitos atritos. Sim. E eu, assim, eu das minhas irmãs, a gente tem uma diferença de idade muito grande. Então, assim, às vezes estavam acontecendo aqueles atritos e eu ali no meio, porque às vezes, assim, os pais acham que é pequeno, não entende. Mas fica pior, porque você não entende o que está acontecendo. Exatamente. Mas você tá vendo que a coisa não tá boa. Não tá boa. Né? Você percebe. Exatamente. Né? E criança é uma esponja. É. Tem essa percepção. Se o pai, eu não sei vocês aí, mas assim, se o pai está bem, a criança fica bem. Mas se o pai não tá legal, se os pais não estão, né, num momento muito legal, a criança sente. Exatamente. Eles sentem. E até na sala de aula, Adriano, às vezes eu chegava na sala de aula e não estava muito bem, os meninos vinham perguntar o que tá acontecendo. Você tá triste, né? Você não sabe exatamente o que está acontecendo, exato, mas que eu você acho que tem é o uma pior. percepção. Exatamente, né? quando você tá assim, quando você é filho, está dentro de um contexto muito conflituoso ali. Por isso que eu falo assim, o tanto que é importante o alinhamento do casal. Exato. Né? Falar a mesma língua.
As discussões vão acontecer porque é normal, porque são duas pessoas diferentes. Mas é importante ter esse alinhamento. Ó, eu não tô muito legal, agora a gente não conversa, vamos deixar para conversar em outro momento, né? E muitas conversas também não precisam ser na frente da criança, né? Porque a criança é muito imatura para se envolver em alguns assuntos que não valem a pena ser tratados com a criança. Isso é tão importante. Exatamente. Você falou isso aí, uma coisa extremamente importante, porque realmente a criança, ela é como uma esponja, ela pode não entender tudo, mas ela observa. Né? E ela aprende mais observando o que você está fazendo. Né? E até os gestos. Até os gestos. A voz, às vezes ela não vai entender o que vocês estão dizendo, mas elas vão entender, né, a partir das observações que ela faz dos seus gestos, do seu comportamento, da maneira como você está expressando os seus sentimentos. Elas entendem que não está legal, que não, né? Isso realmente causa um impacto muito grande. E isso acaba refletindo ali depois no relacionamento que essa criança vai ter com outra pessoa, né? Às vezes eu dou uma policiada porque, né, às vezes vem aquelas questões, alguma coisa não agrada, mas eu tô tentando melhorar. Então, assim, é importante a gente ter esse foco, assim, não, eu não estou muito desenvolvido nessa parte, mas eu tenho interesse de mudar e saber também que não tá legal. Sim. Porque, Adriano, você é a terceira pessoa que nós... É o terceiro episódio, a terceira pessoa que eu estou conversando. E todas me falaram a mesma coisa. Às vezes a gente tá tão no piloto automático, tá tão no automático, que a gente não tem esse momento para parar com a gente mesmo e fazer esse balanço. Exatamente. Do que tá bom, o que não está bom. Porque nós temos uma tendência também a jogar tudo no outro. Né? É verdade. As minhas insatisfações, eu sou assim porque o outro me trata assim. Né? Mas não. Eu tenho lido muitas coisas sobre isso. Sabrina, isso aí é muito bacana o que você está dizendo. E às vezes, assim, a gente não precisa carregar isso sozinho, né? Porque como é um aprendizado e a gente também vai aprendendo a ser pai, ser mãe, e a gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo, a gente também pode buscar ajuda, né? Inclusive de profissionais. Eu valorizo muito o trabalho de profissionais, bons profissionais, que nos ajudam muito nesse processo. Por quê? Porque às vezes a gente tem a preocupação de cuidar do outro, né? Cuidar do filho, principalmente, do esposo, da esposa, né? Mas principalmente aqui o foco é o filho, que a gente esquece também de cuidar dos nossos sentimentos. E se a gente não cuida de nós, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, como que a gente pode contribuir de uma maneira bacana para a formação do outro? Exatamente. Né? Então, a gente precisa, sim, às vezes, de uma ajuda de um profissional, de um terapeuta familiar que pode contribuir conosco, a resolver as crises familiares, porque elas existem, e também de pessoas que possam nos ajudar a cuidar de nós mesmos. É tão importante, né? isso, Dos Adriano. nossos sentimentos, porque se você não está bem com você mesmo, as suas emoções elas estão ali, né? Toda, né? Daquele jeito, como que você vai ajudar, né, o seu filho a ser equilibrado emocionalmente? Exatamente. Né? Se você não está bem, você vai gritar com ele. Não vai ser uma pessoa equilibrada. Daqui a pouco ele está gritando com você. Exatamente. E aí a gente tem aquela preocupação, aquela reclamação dos pais, das crianças que gritam, né? Mas será que não receberam isso? Não tem essa referência? Vem de algum lugar. Essa referência não vem de algum lugar? Sim. E às vezes não para no grito, né? Eu tenho atendido pais, inclusive, da comunidade, que às vezes vem e procura uma orientação, porque sabe que a gente trabalha no meio da educação, né? E também, Adriano, só para finalizar, que nós temos que ter um equilíbrio como pais, né? Sim. Temos que ter essa escuta com o filho, essa escuta assertiva, a fala assertiva. Mas também é muito importante aquela história que você mencionou do pai, do Lúcio. É importante também a criança saber dos limites. Porque
assim como você, algumas mães também têm me procurado e me passado algumas situações que a gente vê assim que é claro, né, que está clara a falta de limite das crianças. E esse limite, ele vem de onde? Que nós conversamos. Sim. De um diálogo, de mostrar para a criança aquilo que pode, aquilo que não pode ser feito. Porque se não tem essa conversa, esse diálogo, a criança não sabe o que pode, o que não pode, fica muito solto. E isso, em primeira instância, é papel do pai e da mãe. Sim. Não dá para ele transferir isso para outra pessoa, terceirizar isso, né? Às vezes a gente atende, eu não sei se já aconteceu isso com você. Ai, mas é a avó. Ou é a tia, às vezes mora junto. Não, mas você é a mãe, você é o pai. Eu acho que é importante você falar isso. Em primeira instância, a pessoa precisa tomar o seu lugar. Tomar o seu lugar, né? Exatamente. De pai e de mãe. Não, eu sou o pai, eu sou a mãe. O que eu vejo que é o melhor para ele, né? Eu tenho essa situação. Então, o que eu preciso fazer diante dessa situação para eu ajudar o meu filho? Porque, olha só o que eu vou falar, mas assim... Às vezes a gente não sabe quem que é o adulto da situação, né? Porque, mas ele fez isso. Não. Você não tem que contar para o outro. Ali você tem que ter uma atitude assertiva com a criança, porque às vezes a gente vê muito a criança como a culpada daquilo. Exato, exatamente. Né? Isso eu já vivi, inclusive, situações parecidas, assim, de pais que vão na escola pedir ajuda, inclusive, para o professor, né? No sentido assim, olha, fala com o meu filho. É muito ruim, quer dizer, o professor ter que falar com o filho. E onde que está ele enquanto pai, enquanto mãe? Né? Porque depois que também se transforma aí, que chega na adolescência, fica mais difícil. Não é que seja impossível, mas já se passou muito tempo. Né? E eu, inclusive, já fui procurado. Claro que a gente tenta ajudar da melhor forma possível, né? Mas esse é o papel principalmente do pai e da mãe. Quando chega nesse ponto de chegar na gente, olha, fala para o meu filho, né, que é assim, daquele jeito. O menino, ele queria um tênis que era muito caro e a família não tinha condições de comprar, mas ele queria aquele tênis. E o pai, ele tinha outras necessidades que deveriam ser atendidas, inclusive com relação às necessidades básicas de alimentação. E aí ter que dizer para o filho que não cabia naquele momento no orçamento, etc, tal, um tênis daquele valor, né? O pai não conseguir dizer isso para o filho e conscientizá-lo dessa situação é muito ruim. Quer dizer, é algo que tinha que ter começado desde cedo, esse diálogo, essa comunicação, a questão de dar valor às coisas, de ter uma ideia do valor, do custo mesmo, né? Do que quanto a gente pode tempo ou não se ter precisou trabalhar para conseguir aquilo, momento, o que é possível, o que não é, o que é necessário e o que não é, né? Então são coisas assim que cabe à família, principalmente ao pai e à mãe, ensinar. Se perde essa oportunidade de ter essa conversa, esse diálogo, essa comunicação aberta, fica mais difícil depois, né? Aí tem que buscar a ajuda de outros e é mais complicado. Sim, porque dá a entender para a criança também, até uma dica legal né, para as pessoas, para os pais. E até eu vou pensando também, a gente vai analisando, já ir, né, organizando com o filho, vendo que essa situação não é legal, porque dá a entender que para a palavra do meu pai e da minha mãe fazer valer, alguém tem que validar aquilo que ele falou. Então, isso assim, isso é muito ruim mesmo. Muito ruim. Às vezes um professor, né? Exatamente. Eu já ouvi também assim, ó, de mãe. Sabrina, eu falo seu nome lá em casa o dia inteiro. Como assim, como uma forma de parar a criança dela não fazer a arte. E eu já até conversei, não, isso não é legal, né? Vou falar para sua professora. Exatamente, porque são dois ambientes completamente distintos, né? A sala de aula, ele vai seguir algumas regras e alguns combinados, e em casa são outras regras e outros combinados. Tendo como base o que é básico, que é o respeito, né? Que cabe em todo lugar, mas
São dois ambientes muito distintos. Apesar que também na escola, na sala de aula, ele vai trazer muita coisa daquilo que ele foi ensinado, né? Sim. Então, assim, por isso que a parceria escola e família é muito importante, né? Porque é justamente, né, no seio da família, né, e tendo a parceria da escola, que esses valores, esses princípios, eles vão sendo construídos. Sim. Né? Mas assim, jamais a escola vai assumir o papel que é da família. Ela é uma parceira, mas ela não vai assumir o papel que é da família. Até, Adriana, é interessante para as famílias também analisar, refletir, porque assim, hoje as crianças passam muito tempo na escola. Então, assim, como isso acontece, eu acredito que o olhar dos pais precisam até assim, ser redobrados com essa questão de tempo de qualidade. Exatamente, porque quando estão em casa, né, esse tempo que elas estão em casa também precisa ser um tempo de qualidade. Sim, exatamente. Né? E de escuta, né, de escutar a criança, de tentar entender um pouquinho também do que se passa na cabecinha dela, porque uma criança... porque tem famílias, Sabrina, quando se fala desse tempo de qualidade, eu fico preocupado porque tem alguns pais, né, principalmente marido, que acha que a casa, né, ele chega do trabalho, ele quer silêncio, ele quer assistir o jornal, ele quer assistir a TV e ele quer um ambiente de silêncio como se a casa fosse um hospital, né? Sim. E aí se o filho quer conversar, se o filho quer brincar, não, eu tô cansado, eu quero assistir o meu jornal, quero assistir a minha TV, ou fica no celular, tal. E esquece dessa parte do tempo, porque imagina, a criança também, principalmente quando está na escola, né, ela já passou boa parte do tempo dela na escola, agora ela está em casa. Sim. E é importante que ela em casa também tenha esse tempo com o pai e com a mãe, sendo que muitas vezes o pai ou a mãe querem passar esse tempo com a TV, ou querem passar esse tempo com o celular, e não querem passar esse tempo com o filho, né? E isso é muito ruim, porque o filho ele consegue perceber, né, que daqui a pouco, eu até li um poema sobre isso, de uma criança que queria ser a televisão da casa dela, né? Ela escreveu um poema e falou assim, na escola, né? Ela escreveu um poema quando ela queria ser a televisão, porque ela dizia o seguinte, a TV ela é o centro das atenções na minha casa. Nossa. E a professora leu esse poema, né? Ela levou esse poema corrigindo o poema em casa, a redação, aquela produção em casa, né? Ela leu para o marido, né? Que a criança queria ser uma TV e etc, porque ela era o centro das atenções, o pai chegava em casa, só dava atenção para a TV, e a professora lendo para o marido dela em casa. Aí o marido dela falou assim, coitada dessa criança, né? Deve ser muito triste a vida dela. E a professora falou, bem, essa redação é do nosso filho. Ai, meu Deus. Essa redação é do nosso filho, né? Então, você vê, às vezes a gente não se dá conta de que nós estamos fazendo isso com o filho da gente, né? E de repente ele vê que o celular tem mais atenção do pai e da mãe do que ele. Exatamente. É mais importante, isso não é bacana, não é legal. E eu acredito que esse podcast vai ajudar muitas famílias. Que bom. Muitas. Que bom. Para nós todos, né, nós pais, termos esse olhar, né, com os nossos filhos. Né, ter esse tempo de qualidade, esse diálogo franco, aberto, a criança ter liberdade e se sentir parte, se pertencer, né, Adriano, dentro desse espaço familiar. Exatamente. Eu fico feliz, tomara que contribua, né, com os pais e todos nós, na verdade, né, porque todos nós estamos aí desejosos que os nossos filhos, as nossas crianças se desenvolvam e sejam pessoas felizes, né? Essa felicidade depende muito daquilo que a gente faz hoje. Nossa, né? Isso é muito real. Te planta hoje, né, as sementinhas para colher no futuro. Exatamente. Ai, Adriano, quero te agradecer muito. Imagina. Muito obrigada. Para mim, assim, está sendo uma satisfação imensa ter você aqui. Que bom, eu fico né? feliz. Uma pessoa que eu admiro muito. Feliz. E um profissional maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu posso mostrar pode, pessoal? Pode sim. Ó, as crianças aprendem o que vivenciam. Vale super a pena a leitura, tá bom? E eu quero agradecer a vocês.
Muito obrigada e até semana que vem no próximo episódio. Um abraço, tchau.